Bem-vindo, pessoal, ao terceiro episódio de Between Legends. Connosco hoje temos o nosso convidado, Manuel Moreira. Seja bem-vindo. Gostaria que falasses um bocadinho sobre ti, sobre o teu passado, sobre o teu presente e quais são os teus futuros projetos. Viva pessoal, antes de mais obrigado aqui ao André pelo convite, sempre um gosto de ser recebido aqui por colegas da área. Ora bem, a minha jornada no fitness começou há cerca de 8 anos, fez agora em outubro 8 anos, foi quando eu entrei pela primeira vez no ginásio. Já treinava antes disso, de forma recreativa, mas algo mais sério foi nessa, ou pelo menos sistemático, em ginásio, com plano de treino, etc. Foi há 8 anos. Coincidiu com a minha mudança para Lisboa, portanto o meu segundo ano de faculdade, e na altura não tinha nenhum objetivo específico, lá está, relacionado com força ou hipertrofia. Sabia que queria ficar melhor. Se isso fosse ficar com menos massa gorda, mais massa muscular, o que quer que seja, não tinha bem uma direção. O que eu sabia era que, lá está, queria sentir melhor, queria ver-me melhor, sentir-me mais atlético, etc. E foi passados 2 anos de eu entrar para o ginásio que realmente comecei a levar a coisa mais a sério, por assim dizer. Portanto, já tinha algum conhecimento de nutrição, portanto comecei a ficar familiarizado com o conceito de dieta flexível, por exemplo, contar calorias, macronutrientes. Comecei a interessar-me também um pouco pela história do culturismo, o que me levou a ter o objetivo de um dia pisar um palco de culturismo, algo que aconteceu 3 anos depois, ou seja, 5 anos depois de eu ter entrado em ginásio, em que fiz a minha primeira competição de culturismo, na UABA. Eu sempre fiz culturismo natural, mas na altura, devido à pandemia, portanto isto foi em 2020, acabou por não haver competições testadas em Portugal, então eu estreiei-me na UABA, que é uma federação que não testa os atletas, mas que é acessível para culturistas amadores. Tive a minha estreia, fiquei absolutamente insatisfeito com o resultado, não só pela parte competitiva, não é? Porque em 4 atletas fiquei em último lugar, mas também porque não me soube a nada, literalmente. É um bocado uma característica das provas da UABA, os atletas estão em palco muito pouco tempo, se estive lá em cima 2 minutos foi muito, e portanto de repente pegarem 7 meses de preparação e resumir ali aqueles 2 minutos e um ambiente não completamente hostil, mas um pouco hostil, não é? Cada atleta muito focado no seu processo, cada um a ter os flashbacks do sofrimento todo da preparação e tudo mais. Em suma, deixou-me francamente insatisfeito, e a partir do momento em que eu tirei o pé do palco, eu meti logo na minha cabeça: eu em 2022, portanto 2 anos depois, vou voltar, idealmente numa federação testada para ter um termo de comparação mais justo, e quero aniquilar esta versão que trouxe da primeira vez que fui competir, não é? E foi exatamente isso que eu fiz. Portanto, nesses últimos 3 anos eu já tinha vivido como um monge, por assim dizer, para o culturismo. Nos próximos 2 fiz exatamente a mesma coisa. Acabei até por contratar um treinador, o José Loureiro, que me ajudou nos 9 meses anteriores a essa segunda prova, portanto foi em 2022, que foi a primeira prova da WNBF em Portugal. Portanto, eu assim que tirei o pé do palco, tive 12 meses em off-season, digamos assim, máximo, fase de melhoramento, como quiseres chamar. Em excedente calórico, bati todos os PRs possíveis e imaginários em termos de progressão de carga no ginásio, cheguei aos 100 kg de peso corporal, para depois subir a palco dia 2 de outubro na WNBF com 75 kg. Competitivamente já tive um resultado mais satisfatório e, ironicamente, até foi muito mais competitivo esse show do que o outro, embora os atletas no outro fossem organizados, não é? E em 8 atletas acabei por ficar em 6º lugar, mas desta vez eu estava muito contente com aquilo que eu consegui levar a palco. Portanto, obviamente que a ajuda do José, do meu antigo treinador, foi fundamental. Ele orientou-me só não na parte do treino, mas também da alimentação e da saúde mental também, acredito. Exatamente, a parte mental. Ainda por cima sou uma pessoa extremamente sensível. Ele próprio às vezes ficava um pouco chocado com
as minhas emoções, não é? Porque ainda por cima, quando estás num déficit calórico prolongado, tudo isso se exacerba ainda mais. Mas foi um processo bastante, ou seja, que me permitiu conhecer logo novos limites, por assim dizer. Por outro lado, foi bastante exigente e eu já enfrentei vários desafios na vida, mas acho que nada se assemelha àquilo que eu passei nessa preparação. Portanto, e foi isso também que me fez reconsiderar um pouco os meus objetivos no culturismo. Lá está, e é algo que podemos falar também mais à frente depois aqui no podcast. E obrigado por assustar todas as pessoas com a parte da preparação. Mas a falar agora em nível de futuro, agora que também estás agora no powerlifting, não é? Quais são as tuas próximas metas? Exatamente, portanto, eu depois dessa prova continuei a treinar com o objetivo geral de hipertrofia, portanto, continuar a progredir como culturista. No entanto, o processo, à medida que tu te tornas um atleta mais experiente, mais avançado, por assim dizer, torna-se cada vez mais exigente e mais ingrato no sentido em que tu tens que continuar a dar o mesmo, se não até mais, e aquilo que ganhas em retorno, em termos de objetivos, não é? De ganho de massa muscular, é cada vez menos. E atenção, eu sou apologista da gratificação a longo prazo e lá está, como te disse, eu na minha cabeça meti há muitos anos, daqui a 3 anos eu vou competir e foi exatamente isso que aconteceu. E durante esses 3 anos eu consegui manter-me super consistente e levar-me a palco. Portanto, não era isso que me assustava, era mesmo o lifestyle em si também já me estava a cansar um pouco. Já quase que tinha perdido o charme, aquele sonho que eu tinha do culturismo, e o meu resultado na prova, com um físico incrível, e que eu nunca pensei que pudesse vir a alcançar, muito honestamente, nem com 10 ou 20 ou 30 anos de treino, numa prova local, em Portugal, nem a meio da tabela chegou. Ou seja, isso também me fez considerar que, se calhar, de facto, o fator genético é mais importante do que aquilo que eu achava, porque eu sempre tive a mentalidade do underdog, do género, posso não ter a melhor genética, mas tenho a melhor ética de trabalho, tenho a maior perseverança, etc. Mas eu ali rapidamente percebi que isso não iria chegar, pelo menos para ser campeão de culturismo natural, que era o meu sonho na altura. Um dia tornar-me profissional e poder competir pelo título de campeão do mundo de culturismo natural. Portanto, o charme a desaparecer e a vertente competitiva eu a ver ser, ou melhor, não ser tão viável como eu imaginei, fez-me reconsiderar. E o que é facto é que eu já fazia os 3 movimentos do powerlifting como parte dos meus movimentos do culturismo. De uma forma geral, todos me ofereciam um bom rácio estímulo-fadiga, não o melhor, mas bom. Tinha inclusive alguns gym buddies que também praticavam powerlifting e já me tinham desafiado a entrar em provas. E eu decidi, foi um vibe. Houve um dia, algures em março ou abril deste ano, estava um bocado aborrecido daquele treino, que é super exigente, como tu sabes, não é? Treinar para hipertrofia, portanto, com intensidade e com técnica, é mesmo muito exigente. E eu pensei, e se, do nada, e de repente fez assim um clique e pensei, vou competir em powerlifting. Fui ver as federações que havia, também não há muitas em Portugal. Escolhi uma data, fiz um pequeno calendário, dava mais ou menos certo ali 3 mesociclos de preparação e embarquei na jornada. Portanto, acabei por me estrear no Open Lisbon Strong da GPC, que foi a federação onde eu competi, em julho, onde consegui um total de 587,5 kg na categoria dos menos 90 kg. Adorei a experiência. Eu não estou a par se é muito, se é pouco. Exato. Para te dar uma noção, por exemplo, na categoria dos menos 90 kg, alguém que faça um total de 600 já é considerado um bom powerlifter. Okay? Pelo menos a nível nacional / local. Estás a ver? Tipo, os melhores do mundo, atletas testados, nos menos 90 kg, estamos a falar de entre 800 e 900 kg de total, por exemplo. Okay. Mas isso são tipo la crème de la crème, estás a ver? Tipo, os melhores dos melhores. Depois acabei
para terminar esse capítulo, foi dos melhores dias da minha vida, literalmente. Foi mesmo um dia muito fixe. Estava super nervoso, cheio de medo, com todos os receios, não é? E até um bocado a sentir-me arrependido, do género, fugi do culturismo, porque senti que aquele ambiente competitivo estava a ser tóxico para mim e simplesmente fui-me refugiar noutra modalidade para cair no mesmo erro, entre aspas. Pelo menos era essa a minha sensação. Até que a prova aconteceu, correu super bem, portanto, concluí todos os movimentos, 9 em 9, ou seja, todas as minhas tentativas foram válidas. Bati recorde pessoal em todos os movimentos. O dia em si foi espetacular. A comunidade é brutal. Nunca vi um desporto onde toda a gente apoiasse toda a gente, sem reservas, estás a ver? Tipo, não interessa, mesmo que aquela pessoa validar aquele lift implique ela ficar à tua frente, o pessoal não está muito preocupado com isso, porque há literalmente um enorme espírito de apoio e de ajuda, porque também é uma modalidade. Se o culturismo já é um nicho dentro do fitness, o powerlifting é um nicho ainda mais pequeno, porque pelo menos para já não apela tanto às massas. E então, eu adorei esse ambiente, tanto que fiquei hooked. Já fiz a minha segunda prova, agora dia 18 de novembro, onde consegui um total de 630 kg, portanto uma melhoria de 42,5 kg de total, em 4 meses, e o recorde nacional de peso morto na categoria dos menos 100 kg, porque nesta prova fui com 92,6, foi quanto eu pesei no dia da prova, portanto já não podia ir nos menos 90, fui nos menos 100, e nessa categoria de peso, nesta federação, o recorde nacional era 255 kg. E eu acabei por validar uma tentativa de 270 kg, o que é 60 kg a mais do que aquilo que eu fiz em abril, quando testei máximos antes de iniciar a minha preparação para a primeira prova. Estás a ver? Pronto, o recorde nacional absoluto, se não estou em erro, é 350 kg. Portanto, still a long way to go. Portanto, pelo menos mais 80 kg para bater o recorde nacional. Pronto, nem tenho esse objetivo para já. O meu objetivo a curto prazo é e já agora falar sobre isso também, é os 300 kg de peso morto. E esse é um dos principais. Depois nos outros dois ainda estou... não tenho assim um número concreto que quero bater mesmo. A ir evoluindo, ir treinando. Agora também estou com outro treinador, mais específico para a modalidade de powerlifting, o Mauro Franklin, no sentido precisamente de melhorar novamente o meu total na minha primeira prova de março, portanto, na minha próxima prova, que será em março de 2024, e eventualmente pensar numa prova internacional no próximo ano. À partida seriam os mundiais da GPC, a federação onde tem competido, e aí sim fazer pelo menos 700 kg do total. É um dos meus grandes objetivos agora para o próximo ano. Espero mesmo que o consigas fazer, e obrigado pela pequena história que partilhaste. Manuel, a minha primeira pergunta vai ser em questão de uma pessoa iniciante que quer começar no powerlifting. Há um conselho por onde ela deve começar? Sim. Nesse aspecto, a minha orientação vai ser sempre um pouco enviesada, não é? Tendo em conta o meu passado, em que eu tive mais de 7 anos de treino específico de hipertrofia antes de me iniciar especificamente na modalidade do powerlifting. Não recomendo isso a ninguém, não é? Ninguém vai querer esperar 7 anos para se iniciar na modalidade sem essa vontade. No entanto, eu diria que os primeiros mesociclos de treino de um atleta que queira especializar-se em powerlifting, principalmente se nunca tiver posto os pés no ginásio, por assim dizer, deverão ser exatamente iguais aos de um powerlifter. Ou melhor, aos de um culturista, quero dizer. Portanto, o foco deve ser ganhar massa muscular. Porque aquilo que eu mais vejo hoje em dia, principalmente em atletas mais jovens e que, lá está, ganham gosto pela modalidade, querem competir, etc., é especificarem-se nos 3 movimentos demasiado cedo. Portanto, ainda não têm um bom fundamento de massa muscular, não é? De uma forma geral,
e já estão a fazer super wide grip bench press ou low bar squat, estão a procurar fazer sumo com a melhor alavanca possível para o peso morto. E lá está tudo bem tirar partido das regras do desporto, não é? E tudo isso está dentro das regras. No entanto, isso são ganhos que a pessoa vai fazer a curto prazo, do género, fazes supino com esta pega, afastas um bocadinho e numa semana metes 10 quilos. Parece fixe, mas aquilo esgota-se ali. Portanto, é uma mudança que tu fazes e já não tiras mais proveito daquilo. Enquanto que se tu construires massa muscular, antes tu vais conseguir tirar muito mais partido dessas pequenas mudanças mais à frente. Se calhar depois, quando alargares ou experimentares, por exemplo, alargar ligeiramente a tua pega, não vais conseguir só 10 quilos, vais conseguir 15 ou 20. Porquê? Porque tens mais massa muscular no teu peitoral, tríceps, deltoides, etc. E até porque depois, pensando mais à frente, em alguém que queira ser competitivo, tu também queres ter uma composição corporal minimamente em ordem. A não ser que vais para os super heavyweights, no caso das federações testadas é mais de 120 kg por norma, aí lá está, teres 140 ou 160 é igual, portanto, podes ser gordo à vontade. Agora, um atleta que idealmente compita abaixo disso, não é? Como é o meu caso, por exemplo, estou sempre ali entre os 90 e os 100 kg, tu queres também minimizar o teu ganho de massa gorda, ou seja, tu queres ter o máximo de massa muscular possível para aquela categoria de peso, para melhorar o teu rácio de músculo e gordura. Portanto, e para isso precisas ter fases específicas de aumento de massa muscular. Portanto, de uma forma geral e para resumir, aquilo que eu aconselharia a iniciantes seria, para quem está a pôr agora o pé no ginásio, treinar como um bodybuilder, aí pelo menos durante 3, 6 meses no mínimo, e aprender os fundamentos, os padrões de movimento, as melhores cadências para construir músculo, etc, etc. A partir daí, intercalar fases específicas de ganho de massa muscular com fases daquilo que nós chamamos de general strength. Portanto, blocos já com triplas, com séries de 5 repetições, e introduzir os movimentos compostos, mesmo que eles não apresentem o melhor rácio estímulo-fadiga para a hipertrofia. E rodar macrociclos desse género durante pelo menos mais 6 meses, 1 ano, etc. Só depois disso, eu diria entre 1 ano e meio a 2 anos de treino específico para hipertrofia e já com mesociclos de general strength, aí o indivíduo já pode pensar em fazer um bloco de picking, que se lá está a focar em singles, doubles, etc. e reduzir drasticamente o volume de treino de hipertrofia e testar máximos, pelo menos uma vez, e de uma forma estruturada antes de pensar em competir, para ter essa experiência do que é passar por um mesociclo de picking e lá está, depois a partir da primeira competição já posso ter um equilíbrio maior entre, lá está, fases de hipertrofia, general strength e picking. E isso também continuas a fazer de uma forma intermédia a avançada, mesmo tendo essas pequenas fases entre aumento de massa muscular e força? Eu, na verdade, eu próprio não sou ainda um atleta avançado, nem tenho nenhum aluno ainda nesse estágio. Portanto, não tenho muita experiência para falar sobre isso. Mas, teoricamente, aquilo que acontece é, quanto mais avançado é um atleta, naturalmente menor é o seu potencial para ganhar massa muscular, não é? Portanto, aquilo que se faz, às vezes tens macrociclos em que eles nem sequer entram em fases específicas de treino para hipertrofia. Ou seja, fazem sempre general strength, se calhar com um pouco mais de acessórios do que seria normal, por exemplo, num atleta intermédio, para terem, lá está, garantirem volumes mínimos efetivos para hipertrofia, por exemplo, enquanto trabalham principalmente em aumentar a força nos 3 movimentos, e depois lá está o bloco de picking sempre precedendo a competição, nunca antes disso, porque são blocos onde o teu volume está baixo, está nem sequer em mínimo efetivo, é só manutenção para massa muscular, para que tu guardes todo o teu copo de fadiga sistémica para os Big 3. Então até acaba por haver um ligeiro destreinar por norma em fases de picking, principalmente se não for bem feito, não é?
no que toca a ganhos de massa muscular. Podes perder um bocadinho, ou pelo menos os músculos não estão com aquele full look, porque não estão tão repletos de água, oxigênio, etc. Isto para dizer que, lá está, fazer blocos de picking, muitos blocos de picking, também não será ideal, Claro. porque prejudica o teu processo a longo prazo, digamos assim. Um treino de hipertrofia, o treino de força é necessário? Necessitas de ser mais forte para ganhar mais massa muscular? Ter concordas com essa ideia? Ora, isso foi uma das premissas, ou uma das perguntas que me levou também até a experimentar o powerlifting. Ou seja, eu não decidi logo à partida que agora vou descartar o culturismo e querer ser powerlifter. Não. Eu queria continuar a pelo menos manter o meu físico e o meu look musculado, digamos assim, e para além de querer ficar mais forte nos Big Three, eu queria também perceber qual é que era, ou se havia essa tal transferência depois para o treino de hipertrofia. E qual é que foi, ou qual é a minha conclusão até agora? Ninguém ganha nada em, por exemplo, imagina que tu fazes supino, é um dos teus exercícios de eleição para ganhar massa muscular. Tu não ganhas nada em, de repente, passar a fazer supino como um powerlifter. Ou seja, a acelerar a fase excêntrica, ou a afastar mais o grip, ou a fazer menos no plano da escápula para diminuir o braço da alavanca. Isso só vai prejudicar o rácio estímulo-fadiga do exercício para hipertrofia. Okay? Agora, tu, ao treinares como um powerlifter, nesse período podes perfeitamente manter a tua massa muscular e vais submeter o teu corpo a um estímulo que era desconhecido até então. Portanto, trabalhar com cargas mais elevadas, uma intensidade absoluta mais elevada. E isso, a meu ver, pode ter o benefício de desbloquear ali um certo, se calhar, receio em trabalhar com cargas mais elevadas. Ou seja, para quem quer especificar-se mesmo em hipertrofia e quer fazer isso para sempre, entre aspas, e é o seu único objetivo, a pessoa, a meu ver, não ganha nada em fazer uma fase de treino específica para powerlifting. Nesse caso, o que é que eu aconselharia? Experimenta intensidades absolutas mais elevadas, portanto, mais carga, principalmente em movimentos compostos, supino, agachamento, peso morto, etc. Desculpa, mas podemos falar também em alcance de repetição? Por exemplo, qual é o alcance de repetição que eu pelo menos tenho a ideia que de 1 a 5 já estamos a treinar bastante em questão de powerlifter, ou pelo menos de força, não é? Eu pelo menos gosto de referir entre 1 a 5 repetições e não sei se é esse termo que também utilizas, pelo menos esse alcance. Era aí que eu ia chegar. Desculpa. Ou seja, não faz mal. Aquilo que eu queria dizer era, alguém que tem o objetivo de treinar especificamente para hipertrofia poderá beneficiar de treinar precisamente abaixo das 5 repetições, nesses movimentos mais compostos, mas mantendo a técnica que utiliza para treinar hipertrofia. Portanto, o mesmo afastamento, a mesma cadência, etc, etc. E isso, eu diria que vai ajudar a pessoa, lá está, a manter um bom rácio estímulo-fadiga com o exercício, a ter uma exposição a intensidades absolutas maiores, portanto, a mais carga, e, portanto, a ajudar a desbloquear por vezes, esse receio que há em trabalhar com cargas mais elevadas. E com isso, a pessoa depois sentir-se mais confiante para atacar pesos mais elevados para os rep ranges que se adequam melhor depois ao ganho de massa muscular. E essencialmente é essa a minha premissa. Portanto, não há nada de mágico em treinar para força e depois isso depois vai ter um carry-over positivo em hipertrofia. A questão está em o indivíduo que treina hipertrofia, se calhar está demasiado preso naquela bolha das 6 a 10, ou das 8 a 12, ou das 10 a 15, e passar por algo diferente. Aliás, um dos autores que eu sigo, o Dr. Mike Israel, até aconselha mesmo passar por isso periodicamente, que ele também deves conhecer esse termo, ele chama as fases de ressensibilização ao estímulo hipertrófico, que é essencialmente treino de força, mas sem perder as características do treino de hipertrofia, em termos técnicos. O que acontece é isso mesmo, ambientes de repetições mais baixos,
por norma, um volume mais baixo para ajudar precisamente a pessoa a não ter que aumentar volume semanal, tipo, para sempre, entre aspas, daí o termo ressensibilização. E lá está, esse seria o meu conselho para quem quer especificar-se apenas em hipertrofia. Se a pessoa está naquele misto de eu quero ficar grande, mas se pudesse ficar mais forte, também gostava, ou melhor, eu nem sei bem o que é que quero mais, eu quero as duas coisas, e hoje em dia vejo muita malta que é isto, tipo, eu quero ficar grande, quero ficar forte, também já lá iremos a essa parte. Aí, talvez o indivíduo consiga fazer um bom compromisso, que é, eu durante este mesociclo ou macrociclo não me vou preocupar em ganhar massa muscular, vou só mantê-la e vou experimentar um treino específico de powerlifting que me permita levantar mais carga em absoluto nos 3 movimentos. Isso aí eu acho bem, mas só faz sentido quando a pessoa tem noção que não está a fazer o melhor possível para ganhar massa muscular durante aquele período. Então se pode escolher um, não é? Basicamente, só se nos devemos focar numa pequena coisa. Exatamente, durante um ciclo de treino. Não quer dizer que tu, ao longo de um ano, não possas ter fases em que te focas especificamente ora um, ora noutro. Sim, mas mesmo assim temos de ter sempre a atenção que não podemos ser o melhor dos dois mundos, não é? Um bocado claro. Dizer. Em questão de um aluno teu, sei que também tens alunos de bodybuilding, de culturismo, e também tens alunos de powerlifting, difere muito em nível de treino, difere muito em nível de alimentação. Quais são as maiores variáveis que tu notas? Ora bem, em termos de treino foi um pouco aquilo que eu já expliquei aqui. Enquanto malta que quer, por isso tem objetivos puramente estéticos, aquilo que vai fazer é treino de hipertrofia e a alimentação tem um papel fundamental. Porquê? Porque o indivíduo, por norma, vai querer estar ou a ganhar massa muscular ou a perder gordura. Das duas, uma. As fases de manutenção são raras, a não ser, por exemplo, quando a pessoa acaba um cut prolongado e tenta manter o peso corporal, por exemplo. Mais uma outra situação em que a pessoa vai de férias ou não pode dar tanta prioridade ao treino, mas de uma forma geral, essa sensação de progresso no culturismo vem muito através do peso corporal. Se está a subir quando estamos em massing ou se está a descer quando estamos em cut. Enquanto que num powerlifter, por norma, tende a passar mais tempo em manutenção calórica e em manutenção do peso corporal. Porque tu consegues progredir objetivamente em termos de cargas, não é? Nos 3 movimentos, mantendo o teu peso corporal. Aliás, isso é literalmente a definição de treino de força. É tu aprenderes a recrutar ao máximo, portanto, a nível do sistema nervoso central, as tuas fibras musculares para moveres mais carga naquele determinado padrão de movimento. Portanto, com os meus alunos powerlifters, a não ser que eles sejam iniciantes, portanto, tenham o mesmo peso para ganhar, ou tenham excesso de peso e queiram perder peso, eles vão estar em manutenção, sim. Eventualmente ligeiro excedente calórico nos mesociclos de, lá está, específicos de hipertrofia ou de general strength, para potenciar os ganhos de hipertrofia, e lá está, depois tem a ver também com as categorias de peso. Uma pessoa que está a meio de uma categoria de peso está muito mais à vontade para ganhar peso corporal durante um macrociclo, por exemplo, enquanto que alguém que esteja no limite tem que estar muito mais controlado. E depois, principalmente em fases de peaking, o objetivo é manter o peso corporal. Portanto, manter ali ao máximo a homeostase nessa vertente e procurar, lá está, aumentar a tolerância a cargas mais elevadas durante essa fase para que a pessoa depois possa ter uma boa performance na prova. Portanto, essencialmente é isso. Malta que tem objetivos estéticos está sempre com um objetivo mais concreto em termos de composição corporal, déficit, excedente, etc. Os powerlifters tendem a passar mais tempo em manutenção e a progressão vem, lá está, de ver objetivamente as cargas a subirem na barra. Sim, faz completamente sentido. Também uma das coisas que me fez, falaste um bocadinho anteriormente, que é o estímulo fadiga, não é? E acho que, pelo menos quando eu comecei nesta área, ou comecei a estudar, via-se muito aquela sensação de
sentir o músculo, sentir aquele pump, e agora mudou um bocadinho para a performance, para o dano muscular, a tensão muscular, e muito vem com também elevar as cargas, ou pelo menos fazer um bocadinho menos de repetições nesse sentido. E pelo menos pela minha própria experiência, eu agora procuro treinar com cargas mais elevadas para que também não tenha tanta fadiga do sistema nervoso central, como tu disseste anteriormente. E isto, pelo menos também pela minha experiência e também pelas pessoas que eu sigo, também começam a procurar esse alcance de repetições, cerca de 6 a 10 repetições, pelo menos tanto para movimentos compostos como movimentos mais isolados. Em questão de força e também um bocadinho de hipertrofia, é algo que tu aconselhas aos teus alunos ou procuras sempre separar bastante as duas vertentes? Sim, não faço uma grande distinção, na verdade. Aquilo que eu faço é, na malta que quer treinar especificamente para hipertrofia, eu implemento propositadamente mesociclos com âmbitos de repetições mais baixos, de uma forma geral. Lá está, um pouco no sentido de, às vezes, introduzir exercícios mais compostos, ou mantendo os que já vêm de trás, baixar o âmbito de repetições e com isso também o volume de treino de uma forma geral. Embora trabalhes com cargas absolutas mais elevadas, o volume de treino acaba por ser menor, no sentido também dessa ressensibilização, ou simplesmente uma novidade de estímulo. Um aluno já está há 3 mesociclos, portanto há 4 ou 5 meses, a fazer mais ou menos aquele plano de treino para aquelas repetições, às vezes pode se tornar simplesmente aborrecido ou desinteressante. Então de repente agora vai fazer um agachamento livre para 6 a 8 repetições, já tem ali um desafio diferente. Portanto, isso é o que eu incorporo nesse tipo de alunos. Agora, aquilo que falaste é verdade, e acho que isso também tem vindo a ser popularizado, porque agora é uma tendência o estilo de treino chamado high intensity, não é? Seja um bocado, seja na onda do Mike Mentzer ou do Dorian Yates, ou agora mais recentemente o Jordan Peters, são indivíduos que estão a influenciar muito a nossa geração, e que procuram, um bocado como os powerlifters, ver o progresso não só no espelho, que é um bocado a premissa que já vem desde a Golden Era, não é? Desde o Frank Zane, do Arnold, o que importa é o espelho, não é a balança, etc. Eles vieram trazer uma nova componente, que é, tudo isso é importante, mas eu quero progredir objetivamente em termos de cargas ou repetições de semana para semana, o chamado bater o logbook. E a meu ver, isso tem vindo a ser implementado. Porquê? Para já porque é um argumento apelativo, não é? Toda a gente gosta de ver progresso objetivo. E tu, se fizeste 70 kg da semana passada para 6, esta semana fazes para 7, isso teoricamente é progresso objetivo. Depois também entra a questão da intensidade relativa. Mas já lá iremos. Mas porquê é que eu acho que isso até é uma boa ideia de uma forma geral para os praticantes de musculação? Porque tu tens muito maior probabilidade de ser preciso a avaliar a tua intensidade relativa, seja ela com repetições em reserva, seja ir até à falha, com âmbitos de repetições mais baixos do que com âmbitos de repetições mais altos. Ou seja, quando os âmbitos de repetições são mais altos, a partir das 10, 15, 20 ou mais repetições, a tua capacidade de chegar à falha técnica é impedida por outros fatores que não a falha muscular local, como fadiga cardiovascular, às vezes a própria tolerância à dor, ou simplesmente a resiliência de aguentar uma série com 2 segundos na fase excêntrica, 1 segundo de pausa, tu chegas à 20ª repetição, já levas com 2 minutos de série. Portanto, por norma, as pessoas tendem a ficar aquém em termos de intensidade quando treinam com âmbitos de repetições mais elevados. Enquanto que, se tu pegares num exercício composto, minimamente composto, como um dumbbell press, por exemplo, e tens o objetivo de fazer 6 a 10 repetições, muito mais facilmente tu consegues acessar a intensidade relativa, de género, fui à falha, ou deixei uma ou duas em reserva, porque de facto, já não dava mais. E as séries são mais curtas, tens de manter a concentração durante menos tempo, e fatores como fadiga cardiovascular e tolerância à dor tornam-se praticamente um não assunto.
porque tu, lá está, numa série de 6 a 10 repetições, não vais acumular produtos de reação nas células musculares que te levem à sensação de ardor ou não vais ficar cansado. Portanto, eu considero que sim, que é uma excelente estratégia, ainda para mais quando começamos a perceber o papel e a importância que tem a tensão mecânica, não é? Nos mecanismos de hipertrofia. Portanto, não só a questão do pump ou do dano muscular, mas também a tensão mecânica. E lá está, a tensão mecânica é isso. Portanto, estás a pôr tensão mecânica com 6 como com 30 repetições. O que vai depois diferir é quanto tempo demoras a chegar à falha. Portanto, para resumir, percebo porque é que isso é uma tendência hoje em dia e acho uma boa ideia os praticantes de musculação incorporarem isso no seu treino. Mesmo como estavas a dizer, porque muitas vezes nós não chegamos a ir à falha e nesse sentido estamos a perder um bocadinho da tensão muscular porque sentimos o ardor muscular e então achamos que não conseguimos fazer mais, ou pelo menos já se torna numa sensação tão desagradável que acabamos por parar e conseguimos fazer para aí mais 2 ou 3 e não chegamos a fazer e perdemos esse pequeno ganho, não é? É verdade. Se isso chegar exatamente onde eu queria falar, por isso obrigado e achei que ficou espetacular a tua explicação. Manel, para ti qual é que tu consideras que seja o teu maior hábito de sucesso e se também partilhas para os teus alunos? Ora, já falei sobre isso também aqui na nossa conversa. Penso que o principal seja mesmo a gratificação a longo prazo. Portanto, a pessoa não estar impaciente e focada numa coisa que tem que vir com rapidez ou então a pessoa já não está interessada nesse objetivo. Que eu percebo, porque é para isso que somos coagidos diariamente na sociedade atual, não é? Seja através dos social media, seja através de outros mecanismos que nós procuramos de gratificação instantânea. E o que é facto é que depois as pessoas acabam por se focar mais no objetivo em si, não é? No chegar ao cimo da montanha, em vez de se focarem no caminho. E isto, hoje em dia, estas frases são super clichê, mas a verdade é que eu penso que muito pouca gente percebe o seu verdadeiro significado. Eu próprio demorei a perceber isso e foi lá, o powerlifting ajudou-me nesse aspecto. Porque eu percebi que eu ou achava que era um bom culturista ou que gostava de culturismo, porque gostava de competir ou porque queria ter um bom físico, quando na verdade eu percebi que eu era um bom culturista, pelo menos em relação a mim, não é? Melhorei muito do início até onde cheguei, porque eu percebi que sou muito bom a aderir a hábitos e a cumprir tarefas. Portanto, para mim dava-me prazer eu saber que ia ter um mesociclo inteiro de treino, não ia falhar nenhum treino, ia progredir cargas, ia cumprir com as repetições em reserva, as cadências iam estar iguais do início ao fim do mesociclo. Portanto, tudo done, check. E isso era o que me mantinha vivo. Isto para me levar a outro dos hábitos que eu também tento passar para os meus alunos, que está ligado a esta questão da gratificação a longo prazo, que é a aquisição de hábitos. Ou seja, em vez da pessoa pensar simplesmente, olha, tenho que fazer 10.000 passos por dia e vai fazendo a coisa, uns dias vai, outros dias não vai, se a pessoa pensar, ok, eu tenho que fazer 10.000 passos por dia, por norma quantos é que eu dou? Dou 6.000 só a fazer as minhas tarefas diárias, por exemplo, maravilha. Então isso quer dizer que me faltam 4.000. Então isso é uma caminhada de 40 minutos, por exemplo, portanto eu já sei que tenho de incorporar na minha rotina uma caminhada de 40 minutos, ou então, muito provavelmente, eu não vou ser consistente a bater a meta dos 10.000 passos, por exemplo, ok? E quem fala nos passos, isto é só um exemplo. Mesmo o treino deve ser visto como algo que a pessoa tem que gostar. Por exemplo, eu agora faço powerlifting, vou ter sempre um viés para os 3 principais, por exemplo, os 3 movimentos do powerlifting. Mas se tu fores a ver, se calhar metade dos meus alunos não têm esses exercícios. Porquê? Não faz sentido para eles, se calhar alguns deles até nem gostam particularmente desses exercícios, e isso é muito importante para a questão da adesão. Sim, adesão, eu costumo dizer aderência, mas acho que a palavra certa é adesão. Porque isso é o que vai fazer a pessoa ter resultados a longo prazo. Mesmo eu vindo do ramo da otimização de treino, por assim dizer,
tinha muito aquela ideia do treino, pá, super otimizado, tudo perfeitinho dentro do possível, não é? Para a pessoa tirar os melhores resultados. Mas a verdade é que uma pessoa que treine de forma otimal intermitentemente, por exemplo, vai ter piores resultados do que uma pessoa que treine mal, mas que faça isso consistentemente durante o desafio. Ou seja, essa regularidade é muito importante para os resultados a longo prazo. E essa tem sido a minha maior premissa nos últimos tempos. E para que essa regularidade aconteça, a pessoa tem de realmente aprender a gostar minimamente daquilo que está a fazer. Senão, eventualmente, vai-se aborrecer, vão aparecer outras atividades que a pessoa gosta mais de fazer, outras coisas na vida vão se tornar uma prioridade e depois a pessoa vai perdendo o foco daquilo que quer fazer, não é? Para terminar, depois é aí que entrou o treino optimal. É a pessoa, se há treino optimal, não é contar rigorosamente os segundos em alongamento ou ter aquele setup com alinhamento perfeito. Não. É a pessoa, se calhar, perceber que aquilo que achava que precisava de fazer em 5 sessões de treino semanais, consegue fazer em 3. Se calhar com determinadas técnicas de treino ou com uma seleção de exercícios melhor. E lá está. E por isso é que existe o nosso trabalho, não é? E por isso é que nós temos imenso valor a acrescentar a quem nos requisita, porque nós vamos pegar nessas variáveis e vamos tornar aquilo, vamos aumentar as chances de sucesso, portanto, a pessoa completar a tarefa exponencialmente. E depois, com isso, aliado a essa consistência, essa regularidade, é o que vai trazer aqueles resultados que muitas pessoas pensam que nunca conseguiriam atingir. Sim, e concordo perfeitamente, mesmo nos dois pontos que falaste. Eu acho que, obviamente, acho que quando disseste que uma pessoa podia treinar mal, acho que não era um mau treino, mas um treino não tão perfeito, não é? Obviamente, aquela pessoa, o atleta de musculação recreativo, vai ao ginásio, se calhar faz um treino com um colega, não anota as cargas, se calhar não monitoriza o peso corporal, mas ao final de 10 anos, ele pode fazer tanta coisa menos bem que, desde que ele seja regular, ele vai acabar por ter resultados do que uma pessoa que tem tudo direitinho, até pode ter um treinador, mas depois não cumpre, não é? Acorda um treino de 4 vezes por semana, a pessoa vai só 2 ou 3. Depois vai de férias uma semana, nem sequer se preocupa se deve treinar, se não deve. Depois é o aniversário, não quer saber da alimentação. Depois não sei o quê. Está sempre em modo ioiô. Enquanto que aquele indivíduo, se calhar mais ignorante e mais despreocupado, vai treinar como quem vai para o café, mas está de facto a treinar e a impor um estímulo, não é? Se calhar aquilo que ele come mais nas suas refeições livres até contribui para o seu objetivo, dependendo do tipo de pessoa, não é? Imaginando que é aquele típico hard gainer, se ele está a comer a mais consistentemente, sem pensar, isso vai potenciar os seus ganhos. Portanto, lá está, a questão da regularidade é mesmo fundamental e para isso a pessoa tem realmente que gostar daquilo que faz. Porque senão, nem que seja passado 6 meses, 1 ano, 3 anos, a pessoa eventualmente vai desistir. Sim, concordo perfeitamente. Acho que, pelo menos pela minha experiência, houve aí uns tempos que eu também procurava mesmo a melhor seleção de exercícios, a melhor... como é que é dizer? Construir mesmo o exercício perfeito, mesmo, tanto para mim como para os meus alunos. E depois também, ao passar dos tempos, principalmente com o Dr. Michael Israel, uma das coisas que ele, num dos livros dele, é que está escrito que não existe exercício perfeito, porque nós também depois acabamos por perder um bocadinho o estímulo que nós temos ao exercício, por nos habituarmos ao movimento. E isso fez-me bastante mudar a minha percepção de variação de exercício, pelo menos. E muitas vezes, não só pelo menos pela minha opinião, não só o alcance de repetições, mas também pelo exercício em si. Por exemplo, eu lembro perfeitamente de há uns anos atrás, 1 a 2 anos, ouvi dizer que o supino com a barra livre, por exemplo, era um exercício horrível. Péssimo. Porque tens pouca tensão de meio para cima, não é? Mais ou menos na fase concêntrica, que era um péssimo exercício. E eu, mesmo com um alcance de repetições, cerca de 6 a 8 repetições mais ou menos, tinha um estímulo, fazia uma série ou 2 e estava com o meu peito completamente roto.
E, por exemplo, posso fazer umas aberturas que o meu estímulo é muito pequeno, ok? E isso fez-me mudar também porque é que eu estou a ouvir sobre técnicas perfeitas, sobre exercícios perfeitos, quando depois na prática vejo que isso não se adequa, pelo menos a mim, ok? E também tentei adequar isso um bocadinho aos meus alunos. E é só dizer que concordo absolutamente contigo. Aliás, até depois houve um vídeo na altura, tipo, da malta até essencialmente a gozar com um dos treinadores, que eu nem sei se ele é treinador, que estava a tentar perpetuar isso. Essencialmente, lá está, no supino com barra tens menos amplitude, não consegues um grau tão bom de abdução horizontal, mas a verdade é que isso é ver as coisas só de uma perspectiva, não é? Porque se calhar o supino é também aquele que te permite alcançar aquilo que o Dr. Mike chama uma raw stimulus magnitude. Portanto, a magnitude de estímulo em bruto para o grande peitoral é muito grande no supino, porque é também aquele exercício onde consegues colocar mais carga, porque é aquele onde tens mais estabilidade. E lá está, e não temos que fazer só uma coisa. Tu podes perfeitamente ter um supino com barra e a seguir vais fazer umas aberturas com halteres onde tens mais amplitude, por exemplo. E depois podes fazer um cable press around onde tens mais tensão até no pico de encurtamento e tens maior abdução horizontal. Ou seja, e às vezes eu penso que mesmo os próprios profissionais ficam presos dentro dos princípios teóricos e esquecem-se que depois, na prática, as coisas funcionam de forma diferente, porque tu no laboratório tu tens que isolar as variáveis ao máximo para não teres os chamados confounders, enquanto que a vida real é exatamente o oposto daquilo que se passa dentro do laboratório. Tu não só tens lá está, um plano de treino, em vez de teres um exercício em si, como tens todo um conjunto de variáveis depois de recuperação, de estímulo-adaptação, etc, etc. E o que é facto é que se um exercício tem bom rácio estímulo-fadiga para ti, pode vir toda a ciência do mundo. Tu podes ser um desvio padrão, por assim dizer. Portanto, isto para dizer o quê? Que aquilo que tu falaste, eu acho que é extremamente inteligente e eu próprio também já caí nesse erro. Lá está. A partir do momento em que tu sabes o que é o rácio estímulo-fadiga e sentes que realmente é favorável para ti, sentes tensão no muscular, boa conexão mente-músculo, portanto, sentes que é exatamente a contração muscular que está a fazer o peso mover, tens DOMs no dia ou nos dias seguintes, as tuas cargas estão a progredir, porque raio é que havias de descartar esse exercício da tua paleta? Tu, eu, todos nós, não é? Sim. Eu, por acaso, gostaria também de dar aqui outro exemplo. Eu costumo fazer tríceps à testa com halteres e skull crushers e por acaso eu treino no meu espaço, então tenho halteres de 10 e de 15, não tenho um intermédio. E passei um dia, decidi passar para os de 15 e experimentei e só conseguia fazer o meu alcance de repetições entre as 10 e as 20, mais ou menos, e só consegui fazer 7, 8. E eu fiquei no género, a minha técnica nem foi perfeita porque o peso não estava 100% adequado, mas o meu estímulo foi muito maior, mas muito maior do que fazer, por exemplo, 15 ou 16 ou 17 com os 10 kg. E eu fiquei a pensar, tudo que eu aprendi é que normalmente exercícios isolados e não sei o quê, deve-se fazer sempre entre pelo menos 15 a 20 repetições para ter um maior controle da carga, blá blá blá. Mas depois cheguei ali e fiz as minhas 7 repetições e tive um estímulo, como disseste, sentia até sentia mais ardor do que fazer com os 10 kg e mesmo os meus DOMs foram maiores do que os 10 kg. Então fiquei a pensar, isto não faz sentido nenhum em papel, mas comigo funciona perfeitamente e não é algo que devo descartar, bem como tu disseste. E acho mesmo que nós devemos fazer essa procura, nós como profissionais, e mesmo para quem treina sozinho, procurar esse estímulo e perceber o que é que funciona mais para eles. E obviamente também acredito que seja um bocado difícil, não tendo o conhecimento que nós temos, de muitas vezes pode ser uma falta de técnica que não está a dar o melhor estímulo, não é? E isso também é uma parte, mesmo para nós, é difícil de avaliar para nas outras pessoas, não é? Mas também essa escolha de exercícios é bastante importante se a técnica estiver lá encaixada, obviamente.
Em questão de força, em questão de hipertrofia, há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar? Acho que não, acho que concluímos aqui com uma lição valiosa, porque essencialmente, uh, pegando no teu exemplo do Skull Crusher, é preciso relembrar que aquilo que está estabelecido como o âmbito pela ciência, não é, atual, o âmbito de repetições efetivo para hipertrofia é de 5 a 30, não é? E nós sabemos até na prática que abaixo de 5 e acima de 30 também é possível construir músculo. Se é isso que nós vamos fazer no contexto de ginásio? Obviamente que não, porque não é prático, por isso simplesmente não é seguro, no caso de ser abaixo das 5 repetições, portanto não é a melhor opção, mas acontece. Portanto, tu ao fazeres a tua série de Skull Crushers para 7 repetições, presumo com uma intensidade relativa alta, alguns perto da falha, se não até à falha, Certo. estás a cumprir com esses critérios, portanto, lá está, é o pessoal às vezes focar-se em detalhes em vez de ver a grande figura. Se tu tens um bom raciocínio de fadiga, estás no âmbito de repetições favorável para a hipertrofia, mesmo que seja mais baixo, num exercício mais isolado. Cumpres com volumes mínimos efetivos, não é? Estás a progredir de semana para semana, e isso é essencialmente isso, com a regularidade que eu falei há pouco, tu daqui a 10 anos estás a fazer tipo Skull Crushers com os halteres de 20 ou 25. Claro que o progresso não é linear até lá, é apenas um mero exemplo, mas não descartaria toda essa possibilidade. Agora, o desafio vai estar precisamente nessa regularidade e em manter a adesão ao processo durante todo esse tempo. Certo. Faz completamente sentido e acho que é mesmo uma experiência que uma pessoa tem que passar, e muitas vezes temos nós que como cientistas, não é? Meter a capa e testar, tanto para nós como também para os nossos alunos terem que levar com esse papel. Exatamente. Olha, mais uma vez, obrigado por teres vindo e pela tua partilha. Pelo menos eu aprendi bastante sobre powerlifting, que é algo que não estava a par, e de certeza que ainda tenho muito mais para aprender. Essa é uma das minhas missões agora também para o próximo ano em termos de produção de conteúdo, porque se tu fores a ver, e lá está, isto acontece em todos os nichos, quem está dentro do nicho, toda a gente sabe do que é que está a falar, mas de repente a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é o powerlifting, e tu se calhar em Portugal não tens um único post a explicar o que é o powerlifting. Eu pelo menos é a minha experiência quando eu digo às pessoas fora do fitness, não é, que faço powerlifting, as pessoas não sabem o que é. Algumas pensam que é halterofilismo, depois percebem que não é. Portanto, passa também pelos meus objetivos agora no próximo ano, produzir muito conteúdo a falar sobre a modalidade, explicar o que é, quais são os objetivos, o significado do jargão utilizado, não é? O que é que são os Big Three, o que é um spot ou press, esse género de coisas, para também tentar tornar a modalidade mais mainstream e mais acessível a todos.